Boa noite, meus irmãos. A mensagem de hoje será pelo livro Alta de Souza, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, no capítulo 28, do Píncaro ao Lodo. Caridade, o clarão de uma palavra boa, no calor da esperança a quem se desconsola, a ternura no lar, a sacrossanta escola, do perdão que suprime a injúria que atraiçoa. Caridade, a oração que ilumina e abençoa, o poder da afeição que alegria acrisola, fraternidade e luz, renascente da esmola, da prática do bem, de pessoa a pessoa. Caridade, o sorriso, a paz, o teto e a mesa, tudo o que purifica e exalta a natureza, nas fontes da bondade a quem a vida recorre. Caridade é servir desde o píncaro ao lodo, caminhar com Jesus e esquecer-se de todo, para estender no mundo o amor que nunca morre. Psicografia em Uberaba, de 1966. Faremos a nossa prece. Fechemos nossos olhos. Agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade de amor pela oportunidade de mais um estudo, de mais uma palestra. Que essas palavras possam entrar em nossa mente, em nossa consciência e fazer valer em nossas atitudes e nos nossos afazeres terrenos. Pedimos a Deus, a espiritualidade divina, que possa cair sobre o planeta bálsamos de amor, de fraternidade e de luz, para que possamos passar por essas situações de dificuldades, porém de aprendizados, com muita esperança e fé na vitória da moral. Que Cristo possa estar sempre conosco, que os nossos mentores possam sempre nos emitir energias positivas para que possamos enfrentar com coragem, com esperança e com verdade. Que Deus abençoe o nosso lar, que Deus abençoe as pessoas que conosco parte o pão, divide os afazeres e que comunga as questões espirituais. Que Deus nos abençoe e que a espiritualidade nos ilumine. Que assim seja. Olá, meus amigos. Tudo bem com todos vocês? Como a gente costuma fazer sempre em nossas gravações, não é? O nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, em especial hoje para o canal Evangelizar é Amar, não é? O nosso abraço carinhoso aqui do Centro Espírita Francisco de Assis, de Araraquara, onde com muito prazer atendemos a uma solicitação daqueles que coordenam esse canal para falar um pouquinho a vocês sobre André Luiz, sobre sua obra, sobre ele próprio, não é? O Espírito André Luiz, que é sem dúvida um ícone da doutrina espírita, aquele que veio trazer o complemento tão necessário e tão bem-vindo das obras do nosso Allan Kardec, não é verdade? Então, que possamos todos ser felizes, que possamos, como forma de oração para que a gente comece o nosso estudo, agradecer ao bom Deus, agradecer à espiritualidade amiga pela oportunidade de podermos servir com um bom propósito, um propósito de dar o conhecimento, de colaborar humildemente com aquilo que estudamos, para que todos nós possamos conhecer um pouco mais a realidade do plano espiritual. Então, o nosso agradecimento muito sincero a esses amigos espirituais que nos guiam, que nos orientam, que nos intuem, e ao bom Deus por podermos prestar esse humilde serviço, não é, a todos nós. Então, vamos iniciar, meus queridos amigos, falando um pouco de André Luiz. Não é? Um espírito como tantos outros, como todos nós, que viveu com seus problemas,
que viveu a sua última encarnação como um médico sanitarista, como conta a sua biografia, que morou na cidade do Rio de Janeiro, que constituiu família e que teve, com certeza, seus problemas reencarnatórios. Ele que, apesar de ter tido contato com o Evangelho, através de sua família, ter tido uma boa educação, ter tido uma vida confortável desde a infância, deixou de cuidar dele próprio. A sua biografia relata que ele não era uma pessoa má, uma pessoa de princípios ruins. Era um médico dedicado e que também praticava a caridade, atendendo a muitos pacientes de forma gratuita, fazendo beneficência sim, só que descuidado ele próprio com a sua saúde, com o seu aspecto, vamos dizer assim, de conservação, né, do corpo físico e de alguns traços de personalidade, de caráter que poderiam ser melhores. Então ele abusou da bebida, abusou do tabagismo, no caso, do aspecto da sexualidade e da diversão noturna, e ele abreviou o nosso querido André Luiz, não é? Como nem todos somos perfeitos, esse que é um espírito sem dúvida hoje iluminado, abreviou sua vida, a sua estada no corpo físico, e foi sim considerado ao desencarnar um suicida. Mas um espírito, acima de tudo, muito inteligente, não é? Com a capacidade intelectual já bem desenvolvida. Então, à medida que ele desperta na espiritualidade, ele desperta numa região bastante ruim, não é? De faixa vibratória muito baixa, de energia muito ruim, levado para essa região na espiritualidade pela faixa vibratória em que ele vivia. Porque ele era um homem da noite, que gostava, apesar de ser um médico, de salvar vidas, de ajudar as pessoas que o cercavam, alguns, né, daqueles pacientes que precisavam, mas a faixa vibratória média da sua vida fez com que ele, como já foi dito por nós, exagerasse nos aspectos da alimentação, dos vícios, não é? Então ele abreviou sua vida física com uma doença grave na região gástrica. Desencarnou antes do tempo previsto para a sua reencarnação. Então ele foi considerado um suicida indireto, não aquele que puxa o gatilho da arma, mas aquele que abrevia a sua vida. E por ser médico, sem dúvida, um agravante, porque ele sabia das consequências funestas dos seus vícios para o seu organismo. Então, ele acorda após, não é aquele torpor que segue o desencarne, ele acorda no Vale dos Suicidas, uma região bastante desagradável, uma região de uma qualidade fluídica muito ruim, porque concentra, por atração magnética, todos aqueles espíritos que desencarnam nessa faixa vibratória, não é? Na mesma faixa vibratória de André. Então, um lugar de concentração fluídica muito densa, muito ruim. E André se vê desnorteado, porque não tinha conhecimento do aspecto espiritual. Então, ele se vê nessa região por longos 8 anos, até que ele muda, não é? Ele se cansa do sofrimento, ele se cansa de não ter perspectiva, de não ter futuro que ele pudesse vislumbrar, e ele se lembra de Deus, né? E ele pede a ajuda de Deus, do fundo do seu coração, pelo esgotamento. E em seguida, logo que pede essa ajuda, ele recebe o socorro, não é, dos trabalhadores queridos, dos trabalhadores de nosso lar. Uma colônia espiritual que fica sob a cidade do Rio de Janeiro, na esfera espiritual, no plano espiritual, né? Numa posição geográfica acima da cidade do Rio de Janeiro. E como André Luiz, então, viveu no Rio de Janeiro, ele foi atendido por trabalhadores, resgatado para essa colônia, e ali começa a história de André Luiz, não é? Até então ele era um médico sanitarista, desconhecido o seu nome, como bem vai explicar o nosso querido Divaldo Franco na sua fala que vamos reproduzir agora daqui a pouquinho.
ele escolhe esse nome, um nome aleatório, quando ele começa a transmitir para Chico Xavier, através da psicografia, da psicofonia, no caso deles, né, a, as histórias do plano espiritual. Então, o nosso querido André Luiz, pelo seu grau de intelectualidade, ele rapidamente se adapta após ser socorrido. Então, ele começa a entender a grandeza, né? Ele passa ao aspecto da curiosidade, da pesquisa, da investigação, se coloca à disposição como médico para o trabalho, e ele então começa a desenvolver esse trabalho fantástico, lhe é dada a oportunidade pelos dirigentes da cidade de Nosso Lar, onde ele passa a viver, de comunicar, de trazer a vida espiritual para nós, ainda encarnados. Então, através do Chico Xavier, ele começa uma série incrível de livros que são um relato da vida no plano espiritual. Então, primeiramente, o primeiro livro vai ser o quê? Justamente o Nosso Lar. E essa série de André Luiz, né? Essa série de livros, que chega a 16, com o Chico Xavier 13 mais 3, e ainda tem algumas outras obras atribuídas a ele, mas os principais nós vamos relacionar aqui. Essa é a chamada série André Luiz. Olha lá, série André Luiz. E começa justamente com ele reportando, com ele descrevendo essa cidade espiritual para onde ele é recolhido após ser socorrido nas regiões umbralinas, lá do Vale dos Suicidas. Então, o Nosso Lar, ele descreve a cidade, ele descreve como é a vida numa cidade espiritual. Ele descreve os seus primeiros passos, a sua primeira recuperação, o começo do seu tratamento, recuperando o seu corpo físico, que agora é o perispírito, né? O corpo espiritual, que também é um corpo físico, visto ser constituído de matéria, não é? Como nos traz a doutrina. Então, ele passa pela recuperação do seu corpo físico, que é o perispírito, depois pelo entendimento do que seria a vida no plano espiritual, depois a sua vontade de trabalhar, o seu ensino, o seu aprendizado, depois os primeiros passos no trabalho, até que ele, ao final da obra, depois de muito estudo, de muita preparação, de muita persistência, ele consegue, vamos dizer assim, iniciar a sua trajetória no plano espiritual como um trabalhador da cidade. Ele é reconhecido como se fosse um cidadão, vamos dizer assim, da cidade do Nosso Lar e começa a trabalhar nos serviços assistenciais, enfim, começa a fazer parte da dinâmica da cidade de Nosso Lar. Na sequência da vida de André Luiz, ele vai o quê? Ele vai contando, ele vai descrevendo as atividades que ele passa a desenvolver nas outras obras como trabalhador já da cidade, ainda em aprendizado, né? O aprendizado é sempre muito longo, mas ele continua essa descrição das suas atividades. Então, Os Mensageiros, que é o livro que vem em seguida ao Nosso Lar, por exemplo, eu vou comentar mais especificamente Os Mensageiros e os Missionários da Luz, que é o terceiro livro, né? Porque são muitos. Então, Os Mensageiros, para que todos tenhamos uma ideia, nos Mensageiros, nessa obra, ele descreve uma semana dele no aprendizado, junto com instrutores da espiritualidade. Então, ele é colocado ao lado de alguns instrutores, cada livro um instrutor, às vezes no mesmo livro mais de um instrutor, e ele vai se instruindo, ele vai conhecendo as realidades. Então, nos Mensageiros, no livro Os Mensageiros, ele descreve, por exemplo, basicamente, dentre outras coisas, como que é feita a preparação daqueles que serão médiums ao reencarnar. Então, Os Mensageiros é um título intuitivo, não é? Os mensageiros, aqueles que trarão a mensagem do plano espiritual. Os intermediários, né? O mensageiro é um intermediário. Então, os médios são intermediários entre o plano espiritual
e o plano material, onde todos vivemos. Então, ele descreve com minúcias como são formados os médiuns, as nuances da formação, o grande grau de fracasso daqueles que se propõem a exercer a atividade da mediunidade é um fator importante a ser observado. Depois ele vem à crosta, ele sai da cidade do nosso lar, ele descreve a formação lá na cidade, depois vem à crosta e descreve a atividade numa casa espírita. Muito interessante essas passagens, essas descrições, fantástico o livro, né? Em seguida vem Os Missionários da Luz, um livro também descritivo de inúmeras atividades, onde André Luiz já tem uma capacidade maior de por si só realizar algumas tarefas, mas ele continua sempre ao lado de um instrutor, né? Descrevendo agora nos Missionários da Luz, principalmente as atividades dos trabalhadores da casa espírita. Então ele entra assim na casa espírita e descreve várias atividades, né? Descreve as atividades da mediunidade, descreve o comportamento de médiuns nas sessões de desobsessão, por exemplo, depois nas sessões de materialização e assim por diante. Então ele vai descrevendo o comportamento dos médiuns, a psicosfera que envolve os médiuns quando estão na casa espírita e quando deixam a casa espírita, é um aspecto importante. Mas é fantástico a gente se identificar, porque como nós, trabalhadores da casa espírita, né, ele descreve nós, né? Todos nós que labutamos na causa espírita. Então ele descreve o que ele vê como espírito daqueles que trabalham numa casa espírita. Fantástico para que a gente assim caia, né, para que a ficha caia de maneira positiva, de maneira eficaz, né, para os trabalhadores de uma casa espírita, para que a gente se veja naquelas explicações, naquelas visões tão bem descritas por ele, e através dessas descrições, desses problemas que ele relata, dessas características dos trabalhadores, a gente possa com mais eficácia, né, corrigir os nossos problemas, corrigir as nossas ainda deficiências, para que possamos trabalhar melhor dentro da causa espírita. Aí vem os obreiros da vida eterna, vem no mundo maior, vem a agenda cristã, libertação, entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, um livro fantástico, um livro complexo, onde ele traz a interação, não é, do médium com a espiritualidade num nível técnico mais apurado. Ação e reação também, uma fantástica obra, né, das consequências dos nossos atos, né, perante a vida espiritual ou para a vida espiritual. Evolução em Dois Mundos, um livro bastante técnico também, onde é apresentado uma série de mecanismos físicos e químicos que existem nessa relação com o plano espiritual, mecanismos da mediunidade, conduta espírita, sexo e destino, onde ele aborda o aspecto da sexualidade com muita propriedade, desobsessão, relativa aos trabalhos de desobsessão, muito interessante, é o processo obsessivo de maneira geral. E o número 16, E a Vida Continua. E essa é considerada a obra de André Luiz, não é? A série de André Luiz. Existem outras obras também a ele atribuídas, poucas. Enfim, essa é uma obra fantástica, meus amigos, fantástica, porque ela nos conta como o mundo espiritual funciona, em detalhes, como as energias do plano espiritual interagem conosco, como a espiritualidade, os desencarnados interagem, como é importante a manutenção de uma boa faixa vibratória, de um bom pensamento, da firmeza do pensamento quando estamos na atividade espírita ou na nossa vida como um todo, não só na atividade espírita, perante a vida, né? A disciplina mental, não nos colocarmos em sintonia com entidades de baixo teor vibratório. Ele nos mostra com minúcias, com requintes da ciência,
não é? Aspectos filosóficos a respeito das formas de pensar. Uma série imperdível para aqueles que querem entender efetivamente a relação correta, a relação prática do plano espiritual com o plano físico. Então, além da gente estudar bastante essas obras, né, em nossa casa, nós fazemos questão de estar falando o tempo todo, exemplificando o tempo todo aquilo que André Luiz nos traz, porque ele nos traz o dia a dia, ele nos traz aquilo que acontece em nossa casa, aquilo que acontece ao adormecermos, nos desdobramentos. Ele nos conta com detalhes como se processam, não é, os processos obsessivos, como que aquele espírito consegue acessar o nosso psiquismo e nos prejudicar, como o nosso protetor consegue nos proteger, como nós conseguiremos nos proteger. Então, toda a face prática da relação entre plano espiritual e plano físico. Uma obra imperdível, livro a livro. É interessante, apesar que os livros, eles foram escritos, como eu listei naquele slide anterior, numa sequência. Então, muito interessante para aqueles que quiserem estudar a obra de André Luiz, estudar os livros sequencialmente, porque trarão certamente uma compreensão, não é? É um link de um livro para outro, né? Em complexidade, em continuidade da história desse espírito no plano espiritual. Então, recomendamos essa leitura com muita ênfase. Não é, meus amigos? E a primeira obra, como já disse, é a obra O Nosso Lar. Nosso Lar, que é uma cidade do plano espiritual, edificada num plano material diferente do nosso, num plano existencial diferente do nosso, com matéria própria do plano espiritual, que é diferente em densidade e em vibração da matéria que constitui o plano físico, né? É um dos universos paralelos, como a ciência vem hoje chamando, né? Esses planos existenciais, esses planos materiais diferentes, né? A ciência vem dando esse nome, não é, de universo paralelo. Então a ciência está chegando muito nisso, né? A ciência hoje já reconhece 11 universos, né, paralelos, 11 níveis de energia da matéria diferentes, assim, vamos dizer, convivendo com o nosso plano material. Então a ciência se aproxima muito dessas verdades já descritas por André Luiz em suas obras, né? E essa é uma obra fantástica, uma obra que encanta a todos, tanto que deu origem a livro, né? Não só ao livro, como também ao filme. E nós vamos ver um trechinho do filme também nessa nossa fala, né? E agora, meus amigos, vamos ouvir Divaldo Franco falando sobre o nosso lar, sobre essa chegada de André Luiz no plano espiritual, sobre o livro, sobre a obra, né, que justamente descreve essa trajetória do André Luiz, né, depois do seu desencarne no plano material. E ninguém melhor que o nosso querido Divaldo para falar sobre isso. Vamos prestar atenção, então. Que vai aparecer Nosso Lar, a obra grandiosa do Espírito André Luiz, narrando-nos dessas experiências da vida fora do corpo físico. Nós que estávamos acostumados a pensar ser o campo material, o campo real. E André Luiz, o médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro e que depois da desencarnação mantém contactos psíquicos com o jovem médium de Pedro Leopoldo, que dialoga com ele. E um dia o médium lhe pergunta: como é o nome do senhor? Tão fascinado estava com a presença desse espírito nobre. Dormia então Chico Xavier ao lado de um irmão seu no mesmo quarto. No momento deste colóquio, seu irmão, por parte de pai, estava adormecido. E o espírito nobre, que desejava o anonimato, olhou para o irmão de Chico dormindo e disse: chama-me André Luiz, o nome do teu irmão. E a partir daí, nós vamos conhecer esse espírito admirável,
que nos traz a revelação da vida além do véu e tira a sombra do país de lá, para que nos possamos preparar para a grande viagem de volta, para que logremos realizar a fusão do ego, do self, e mantenhamos a nossa individualidade de espírito eterno, ou melhor, de espírito imortal, assinalado pelas bênçãos de Deus, e surge nosso lar. A obra é recebida com certa frieza, porque ainda não sentia uma revelação do quilate que a obra narrava, através desse repórter extraordinário de que se fez o eminente médico. Em nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, André Luiz é essencialmente um repórter que narra as lições preciosas dos espíritos iluminados com os quais convive, para dar-nos uma ideia aproximada do mundo das causas, nós que vivemos no mundo dos efeitos. E a partir então de nosso lar, a reação logo se fez de imediata. Narrou-me oportunamente Chico Xavier que ele recebeu centenas de cartas de pessoas revoltadas com a informação e de alguns ditos espíritas que naturalmente acreditavam no céu de algodão, nesse céu de fantasia das quimeras tradicionais, nesses arquétipos ancestrais dos mitos, incapazes de penetrar e de conhecer a realidade, porque ela afeta profundamente o nosso comportamento. E o Chico, assustado, da pequenina Pedro Leopoldo, acusado de mistificador, de farsante, de ser um alucinado que trazia as páginas absurdas da sua imaginação em delírio para poder oferecê-las como se fossem da realidade, ele fica receoso, e quando André Luiz lhe fala que pretende escrever um outro livro, o segundo, Os Mensageiros, ele recusa-se. Não posso, meu irmão. O livro foi mal recebido. Eu tenho uma vasta correspondência de pessoas acusando-me de farsa, de pessoas criticando-me, dizendo que são delírios. Eu me recuso. E por que te recusa, Chico? Porque não tenho certeza. Claro que eu tenho certeza do irmão, do benfeitor, mas eu não sei exatamente como é esse mundo a que o senhor se refere. Ele disse, não há problema, Chico, eu te levarei lá. Tu vieste de lá e te olvidaste, mas eu te refrescarei a memória, com permissão de Emmanuel, levando-te no aeróbus. E Chico descreve-me o aeróbus e narra que naquela noite, adormecido através de passes magnéticos que lhe foram ministrados pelo Espírito André Luiz, desloca-se do corpo, através do desdobramento parcial do ser que somos, e levado até o aeróbus que o aguardavam num ponto especial da cidade de Pedro Leopoldo, ele agora vai atravessar a distância. Eu naturalmente pensei que fizesse uma grande vertical na direção de nosso lar. E ele disse, não, ele foi obedecendo à rotação da Terra, como mais tarde os foguetes iriam demonstrar ao colocar em torno do nosso planeta os satélites artificiais. E ele chega a nosso lar, estaciona a grande nave de natureza psíquica, a construção ideoplástica, e ele salta e deslumbra-se com esse lugar abençoado e lembra-se do Parque das Águas. É claro que a expressão água é apenas para nos dar uma ideia aproximada, porque é muito difícil falar de coisas desconhecidas com palavras conhecidas. Então, meus amigos, gostaram das palavras de Divaldo? Bastante esclarecedor, não é verdade? Muito esclarecedoras as palavras de Divaldo, com seu jeito todo especial, não é? Então, Divaldo estava ali no finalzinho descrevendo o quê? A cidade do nosso lar. Aqui tem uma figura, obviamente, esquemática, não é? Da cidade, da descrição, com seus vários departamentos, né? Os seus departamentos, que são aquelas grandes organizações na cidade, os seus governadores, né, de cada departamento, os representantes desse departamento, a governadoria ao centro, onde existe o governador espiritual da cidade,
aquele que controla todas as atividades, enfim, uma cidade complexa, né? Com transporte público, com aerobus, que é um tipo de um transporte público, como se fosse um ônibus, um metrô, né? Movido pelo magnetismo. Ideias fantásticas, né? Ideias novas, deslumbrantes para aquela época que girava em torno dos anos 40, por aí, onde já existia o laptop, que aqui a gente nem sonhava em possuir, onde ele recebia as mensagens vindas das orações que as pessoas faziam aqui do plano material, eram recebidas nesses equipamentos semelhantes a laptops. Então, fantásticas as informações do nosso lar, não é, que André Luiz nos apresentou da própria organização da cidade, que inclusive fica às margens do umbral, né? Onde termina o umbral e começam outros níveis espirituais. Mas ainda havia necessidade do quê? De proteção. Então existiam as muralhas, os sentinelas, as grades, enfim, tudo muito ainda próximo daquilo que a gente conhecia no plano material. Então, fantástico o livro, inovador, não é, trazendo aquilo que a doutrina, que as obras de Kardec ressaltam bastante, não é? Acompanhem a ciência, não é? Deem asas para os cientistas, ouçam a ciência, não é? Se um dia a ciência comprovar um aspecto novo sobre a doutrina, sobre o mundo dos espíritos, sobre a matéria, enfim, sobre tudo, fiquem com a ciência, né? Esse é o aspecto da doutrina, né? Doutrina inovadora, a ciência, a filosofia e a religião trabalhando juntas, e André Luiz vem trazer esse aspecto, né? Vem nos demonstrar o que seria isso, não é? A ciência associada à religião. E aí, Emmanuel nos fala de forma brilhante sobre esse novo amigo, não é? Vamos lá então? Que é o André Luiz, né? Vamos à leitura aqui. Olha ali, ó, o que Emmanuel fala. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência desse livro d'alma. Ela diz bem alto que não basta à criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. E os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Precisamos conviver, precisamos viver a espiritualidade, a nossa espiritualidade, porque nós somos espíritos, não é verdade, meus amigos? Nós somos espíritos, desculpe, que possuímos um corpo material além do corpo espiritual, mas nós essencialmente somos espíritos e devemos, como Emmanuel nos diz, vivenciar a espiritualidade, conviver com o plano espiritual, né? Levar em conta essa realidade natural, essa realidade do reino de Deus que nos cerca e que influencia tanto as nossas vidas, não é verdade? Olha lá, então, só para exemplificar um pouquinho a obra, do primeiro capítulo, assim que André Luiz chega no plano espiritual, que é um momento cruciante, não é verdade? Eu descrevi no começo da minha fala, agora vamos ouvir dele as palavras, não é? Que ele pronuncia na obra, descrevendo a sua chegada no plano espiritual. Vamos lá. Olha lá, o André Luiz relata então: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Isso é após o despertar dele. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito.
cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhorando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Gargalhadas sinistras, formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta. Onde o lar, a esposa, os filhos, de início as lágrimas lavaram-me incessantemente o rosto, e apenas em muitos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Olha que relato impressionante. Então, André, como já foi dito por mim, ele ao desencarnar é atraído magneticamente para essa região, porque essa região coincidia, era condizente com a faixa vibratória média em que ele havia vivido. Então ele é atraído e acorda, não é? Daquele período onde a pessoa fica, vamos dizer assim, em perturbação, né? O período de perturbação, como chamado na doutrina, ele acorda já nessa região numa situação muito precária, né? Porque ele foi atraído para essa região automaticamente. Ninguém o colocou lá, né? Por similaridade vibracional, ele se dirige a essa região após o desencarne e sofre as consequências das suas próprias vibrações enquanto encarnado. Vamos seguindo aqui, acompanhando. Então, a ilustração, não é? Que alguns segmentos doutrinários fazem das obras de André Luiz, coloca mais ou menos dessa forma. Olha lá, criaturas horripilantes, como ele mesmo descreve, né? Criaturas disformes, ele mesmo em frangalhos, né? Com as roupas, um lugar obscuro, né? Um lugar escuro, lamacento, uma região de sofrimento realmente. E ele permanece nessas regiões por 8 anos. Continuando então a fala dele. Algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Notamos que a consciência dele o repreendia, né, pela vida que ele tinha levado. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir ceitil do débito enorme. Quer dizer, ele reconhece em determinado ponto da estadia nesse lugar que ele não tinha tido uma vida condizente com os princípios, não é, que ele próprio fala. Ele lia, mas não aplicava, né, o conteúdo do Evangelho ou dos livros religiosos que ele tinha acesso. Olha lá, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Então ele fala, eu tive a oportunidade, mas não desenvolvi. Sufocara-os, esses princípios, né, criminosamente, no desejo incontido de bem-estar, quer dizer, do gozo material. Não adestrara órgãos para a vida nova. Algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Repetir essa frase para que a gente enfatize, olha, débito enorme. Ele já fala em débito, né? Mas não retribuíra ceitil do débito enorme. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor colocara em minha alma.
sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara os órgãos para a vida nova, para a vida no plano espiritual. Ó amigos da terra, quantos de vós podeis evitar o caminho da amargura com preparo dos campos interiores do coração? Então aqui André já está consciente do tempo perdido, não é? Da reencarnação desperdiçada, né? Nesse aspecto, né? E ele está ali no sofrimento já meditando sobre isso. E é mais ou menos nessa época, quando ele já consegue entender isso, que ele pede socorro e é socorrido. Olha lá, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, a morte do corpo físico, né? Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Olha que expressão interessante, não é? Suai agora para não chorardes depois. Ou seja, trabalhe no bem, cultive bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, não é? Trabalhe com sentimentos que enobreçam o aspecto moral, desenvolva o intelectual agregado à moralidade, trabalhe para o bem do próximo, para a caridade, como Jesus afirmava, né? A caridade é que é a salvação, né? Então, André Luiz está vendo isso e se cuida, né? Cultive bons sentimentos. Na verdade, ele está nos fazendo, né, acreditar nisso, nos mostrando essa realidade. Então, olha a imagem, né, novamente reportada do André Luiz, né? Vejam que situação, né? Que lugar pouco convidativo, né? Agora vamos ver então, meus amigos, um filminho. Nós vimos a imagem, né? A imagem retratando aquele lugar, e agora vamos ver um trechinho do filme de como foi o despertar de André Luiz no plano espiritual. Aqui, olha, agora vamos. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Papai, a vovó. Benção, papai. Oi, vovó. Agora sente-se aqui para tomar seu café. André! Perdi toda a noção de tempo e espaço.
sentia dores no corpo e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. Um brinde. Meus amigos, e nesse contexto, então, né, triste, nessa realidade complexa em que André Luiz se envolveu logo após seu desencarne, ele vai seguindo com a sua vida, né? Ele vai seguindo por 8 anos nessa região de tristeza, de sofrimento, mas depois, quando ele chega à maturidade, uma ligeira compreensão de que haveria necessidade de ele recorrer à ajuda de Deus, ele pede com sinceridade ajuda, e a ajuda é imediata assim que ele pede. Então, ele é resgatado, como já dissemos, vai para o nosso lar e tem aí uma ascensão rápida, não é? Um entendimento rápido da vida espiritual. Ele começa nas atividades de socorro, trabalhando, começa a obra, se torna aí ele vai desenvolvendo a medicina agora no plano espiritual, nessa atividade de socorro, de amparo, e se torna o nosso grande André Luiz, não é? Numa existência feliz na espiritualidade, num caminho extremamente importante para todos nós, uma vez que ele nos traz essas obras extremamente virtuosas, no sentido de nos apresentar o plano espiritual, trazendo consolo, trazendo esclarecimento, trazendo ensinamento para todos nós. Então, fantástica a obra de André Luiz, que Deus o proteja onde ele estiver, não é? Que tanto bem nos trouxe. Passou sim por momentos difíceis, se recuperou, como sempre nas nossas vidas, mas segue hoje firme na espiritualidade, crescendo, se desenvolvendo e evoluindo. Aí ele nos manda uma mensagem que é extremamente bela, que nós vamos usar para ir finalizando a nossa apresentação de hoje. Então, olha lá, André Luiz nos fala então. Olha lá, meus amigos. Olha, seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Olha que interessante essa comparação. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Necessitamos. Quantas, meus amigos? Né? Quantas mortes, quantas vidas necessitaremos para esse despertar, como despertou André Luiz no plano espiritual?
Certamente, né, existem rumores de que ele se encontra reencarnado hoje, assim como Emmanuel, né? Mais para Emmanuel, mas André Luiz também fala. Agora, pensa, ele despertou quando, André Luiz? Isso é muito interessante para que a gente feche esse raciocínio. Então, pela primeira vez em toda a sua existência, nessas centenas de vidas, milhares que ele já teve, ele despertou para a espiritualidade nesse episódio da saída do umbral, que ele até então desconhecia ou não entendia o valor dos bons costumes, o valor dessa vida voltada para a caridade. Então ele despertou, e desse despertar saiu a obra que ele nos brindou, não é? Então ele provavelmente, como todos nós, após esse despertar, passaremos ainda algumas reencarnações consolidando esses ensinamentos, consolidando esses valores, não é? Tornando robusta a nossa crença, a nossa certeza dos valores espirituais. E certamente André se encontra firme nesse caminho de consolidação e de ascensão espiritual. Meus queridos amigos, espero que tenham gostado da nossa apresentação. A ideia, obviamente, foi apresentar André Luiz, apresentar a sua obra de forma superficial. São 16 livros, mais ainda, né? Uma obra completa, fascinante, que recomendamos com muita ênfase a todos o estudo, não só a leitura, mas o estudo, porque esse é o tipo de livro, esse é o tipo de obra que engrandece, que nos faz pensar e que nos faz usar o conteúdo dessas obras em nossas vidas, para o nosso próprio proveito e de todos aqueles que nos cercam. Então foi um prazer muito grande estar com vocês, um prazer muito grande ter participado desse canal e que possamos ter outras oportunidades juntos, tá bem? Uma boa noite, um bom dia, não é? Uma boa tarde a todos vocês. Grande abraço, beijo no coração de todos.